Aos que transformam, porque ainda acreditam. Aos que correm atrás e não atropelam ninguém. Aos que querem subir, mas sem fazer os outros de escada. Aos que desejam ir mais longe e não deixam ninguém para trás. Aos que lutam para só existirem vencedores. Aos que dão mais do que pedem. Aos que conhecem o poder da gentileza. Aos que acreditam que valores são muito mais que números. FAI, além de grandes profissionais, formamos grandes pessoas. Obrigada. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos alunos, dos nossos ex-alunos, da comunidade externa. É com um grande prazer que a FAI, por meio da FAEX e do curso de pós-graduação em comunicação online, convida uma ex-aluna do curso de comunicação online, a mãe do Theo, Tayara, a autora do livro Social Media Já, e hoje ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre a utilização do Facebook. Tayara, seja bem-vinda novamente. A palavra é toda tua, se você quiser subir ali no palco. Vou subir. Obrigada, Randy. Eu terminei minha pós de comunicação online ano passado. Bom, eu sou a Tayara, né? O Randy já falou. Eu não sou formada em comunicação, então não se iludam muito com as coisas que eu vou falar para vocês. Eu sou só pós-graduada em comunicação. Sou formada em processos gerenciais na Uninter. Sou mãe do Theo, de 2 anos e meio. E sou gerente de marketing na NZN há 6 meses, mas trabalho lá há 7 anos, cuidando de social media. E eu resolvi escrever um livro no ano retrasado para falar um pouco sobre produção de conteúdo dentro de plataformas sociais. Porque lá na NZN, a gente não faz investimento em mídia. Porque a gente não tem dinheiro. Não é porque a gente não quer. A gente nunca fez aquisição de usuários através de compra. A gente faz aquisição de outras formas. Então, quando eu entrei lá 7 anos atrás, o Facebook estava meio que engatinhando ainda. A gente estava aprendendo. As páginas nem podiam ser criadas ainda dentro do Facebook. Então, no dia que o Brasil teve a liberação para a criação de página institucional dentro do Facebook, eu criei todas as páginas que eu podia e foi o primeiro curtir delas. Então, foi um crescimento muito grande dentro da plataforma. E hoje eu vim dividir um pouquinho do que eu aprendi com vocês. Longe de mim falar que não tem que investir em anúncios dentro do Facebook. Eu nem posso falar isso. Mas a ideia é trazer para vocês como produzir conteúdo e otimizar teu resultado e usar o investimento em mídia para auxiliar a tua comunicação dentro de plataforma social. Tá? Não é isso ser o principal fator de comunicação. Então, eu só consigo me comunicar dentro de plataforma social investindo. A ideia não é essa, é você produzir conteúdo. Vamos lá, vamos mostrar um pouquinho mais, né? Vocês conhecem Zene? Conhece? Quem conhece, levanta a mão. Quem já jogou no Clique Jogos? Já? Você já? Eu fico medindo a idade das pessoas. Quem que já baixou coisa no Baixa Aqui? Tá vendo? Clique Jogos e Baixa Aqui tem uma diferença de faixa etária. Oi, Cris. Então, nós somos donos de grandes verticais. A gente atinge diariamente 1 em cada 5 pessoas na internet brasileira. E o meu papel dentro da NZN é transformar esses conteúdos para plataformas sociais. Eu não posso simplesmente jogar meu site dentro do Facebook, porque isso não é possível, tá? Então, entre os sites que a gente tem hoje, a gente tem Tecmundo, Baixa Aqui, Tecmundo Games, Mega Curioso, Clique Jogos e Minha Série.
Até setembro de 2015, o Tudo Gostoso também era nosso. Ele era a maior página de culinária do Brasil. E o que eu faço com tudo isso dentro de plataforma social? Hoje eu tenho mais de 14 milhões de seguidores. 12 milhões deles estão no Facebook. Tá? Mensalmente, são mais de 65 milhões de visualizações de vídeo só no Facebook. Diariamente, são mais de 36 milhões de impressões em todas as minhas páginas. E a média de engajamento diário é de 6% nas minhas páginas também. Eu tenho página com 10, eu tenho página com 2, mas a média das minhas principais páginas é 6%. Diariamente, 6% da minha base é engajada. Sem R$1 de investimento no Facebook. Óbvio que eu tenho investimento em operacional. Eu tenho uma equipe que está produzindo conteúdo pensando em plataforma social. Tá? Mas eu não coloco nenhum R$1 no Facebook. Então, esses são os meus resultados hoje. Como que a gente faz isso? Acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o que é social, né? Eu escuto muita gente falando marketing digital e social, a mesma coisa, é a mesma coisa. Você começa a fazer marketing digital, você está fazendo social. Publicidade online já inclui o social junto. Daí, às vezes, a pessoa vai fazer uma... Vocês desculpem minha voz, tá? Que eu estou com uma amidalite bem tensa, parece que eu estou com uma batata na minha garganta, assim. Então, qualquer coisa é a amidalite, não sou eu. Então, a gente se confunde muito hoje, o social, com as outras áreas de comunicação, mas ele é uma área específica, tá? O social está ali para trabalhar dentro de plataforma social e ponto. Um bom publicitário pode ser um bom social media? Pode. Um bom profissional de marketing pode ser um bom social media? Pode. Mas ele precisa ser um bom social media. Ele ser um profissional de comunicação não significa que ele é um social media. Tá? E daí eu gosto de apontar alguns pontos específicos que fazem parte do social, que é o relacionamento com o usuário dentro das plataformas sociais. Porque quando você está lá como marca, para você falar com as pessoas, você tem que criar um relacionamento onde você não é invasivo. Porque para elas assistirem o comercial do Bombril, elas veem TV, né? Não querem ver isso dentro do Facebook. Você precisa monitorar o que as pessoas estão falando. Então, a gente tem muita gente falando de saque 2.0 através do Twitter, por exemplo, porque as pessoas estão monitorando as marcas através de plataforma social, né? Então, monitoramento não só do que estão falando sobre a tua marca, mas um monitoramento geral de como o teu usuário se comporta. Planejamento. Planejamento é essencial para que você consiga resultado dentro de plataforma social. Não só no Facebook, tá, gente? Eu trouxe alguns cases, alguns exemplos que são aplicáveis em qualquer plataforma, se você souber usar como comunicação. Análise. Analisar tudo que o teu usuário te falar, tudo que o teu usuário te mostrar como comportamento é muito importante para você conseguir resultado. E produção de conteúdo. Desculpa. O algoritmo do Facebook, ele é baseado basicamente em 3 coisas: afinidade, relevância e tempo. Eu tive numa agência grande semana passada, e daí eu fui dar um workshop. É exatamente esse material que vocês estão vendo. E daí eu cheguei nessa parte, e daí eu falei assim: afinidade, relevância e tempo. A gente tem que produzir conteúdo todo dia no Facebook. Daí um moço lá no final falou assim para mim: eu não concordo. Daí eu falei: oi, tudo bem? Ele falou: não concordo porque a marca, eu não tenho braço. Daí eu falei: não, você não concorda porque você não tem braço. Você não concorda porque não é bom para a tua marca. Você não concorda: não, mas a marca diz para mim, tem conteúdo super bom e não sei o que, eu não consigo fazer todo dia. Não, você consegue fazer todo dia. Você está dentro de uma plataforma social. Você não precisa fazer um comercial para a TV todos os dias. Você só precisa se comunicar com as pessoas todos os dias. Tá? Então, assim, produção de conteúdo dentro de plataforma social, se você quer ter resultado orgânico, é todo dia. Tá? E é uma reeducação do mercado, do profissional de comunicação que trabalha com isso, de pensar que ele tem que produzir todo dia, sim. É difícil? É muito difícil produzir todo dia. Mas a internet está cheia. A internet é maravilhosa, né, gente? É só a gente ver a situação que a gente está hoje, a situação política que a gente está hoje, e a gente vê como o brasileiro consegue se divertir com tanta porcaria dentro da internet. Então, o melhor do Brasil é brasileiro, e a internet do brasileiro é melhor ainda.
Então, assim, a gente consegue produzir conteúdo dentro de plataforma social todo dia? Sim. E você consegue utilizar N conteúdos da rede para poder informar o teu cliente, para poder informar o teu seguidor. Então, afinidade, relevância e tempo. E conversão. É óbvio que ninguém tem que estar no Facebook só por estar. Ninguém tem que estar no Twitter só por estar. Ninguém tem que estar no Instagram só por estar ou no LinkedIn. O que você está fazendo lá? Eu estou fazendo coleta de leads. Ótimo. Então, nesse caso, você vai ter que fazer uma campanha de coleta de leads. Mas você vai ter que criar um relacionamento com o teu cliente, porque se você não criar um relacionamento com o teu cliente, você não vai conseguir fazer essa coleta de leads. Né? Você simplesmente vai ter um lead frio que não vai te servir para nada. Então, você tem que pensar na tua conversão. Qual que é o teu objetivo de estar dentro de plataformas sociais? Então, esses são alguns pontos específicos que um profissional de social media e que envolvem social media. Tá? Para a gente contextualizar. O que se faz a pessoa que fica o dia inteiro no Facebook dentro das empresas. Porque as pessoas perguntam para mim, mas você fica o dia inteiro no Facebook? Eu falo, ainda recebo para isso, acredita? Muito bem. E eu estou falando aqui de resultado orgânico, né? O resultado orgânico é todo aquele tipo de resultado que ele é um resultado que vem através de uma ação espontânea de um usuário. Tá? Todos aqueles números que eu mostrei para vocês são resultados orgânicos. Então, eles vieram de ações espontâneas dos meus usuários. E é isso que a gente tem que buscar. Através de relacionamento, engajamento orgânico ele é muito mais valioso do que engajamento pago. Né? Porque a pessoa fez aquilo espontaneamente. Ela está realmente criando um relacionamento com você. Mas como que eu consigo relacionar um resultado orgânico assim? Eu sou veículo, tá? Eu estou aqui como uma gerente de marketing de uma empresa que produz conteúdo. Então, assim, é fácil falar. Eu produzo conteúdo, centenas de conteúdos diariamente. Mas eu trouxe exemplos para vocês que não é da queda do WhatsApp, por exemplo. Vocês devem ficar putos, né? Quando cai o WhatsApp, a gente adora, porque para a gente é muita audiência. Tipo, todo mundo quer saber o porquê, e daí vai lá e acessa a minha notícia. Enfim. Mas eu não trouxe para vocês exemplo de hard news. Tá? Eu trouxe exemplo para vocês onde vocês conseguem produzir conteúdo e conseguir resultado orgânico de um conteúdo frio, de um conteúdo que seja informativo. Então, informação e relacionamento criam engajamento. Quando você informa o teu cliente, quando você informa o teu usuário dentro de plataforma social, você começa a criar engajamento dentro da plataforma social. Em qualquer uma, não é só no Facebook. Por quê? Porque a pessoa ela vai começar a consumir você através daquele conteúdo. Ela começa a consumir a tua informação. E ela vai lembrar quem que... Né? Você lembra de onde você viu aquela notícia. E por que você viu aquela notícia. E daí você acaba virando fã de uma marca, você acaba virando fã de uma organização, enfim, por conta do que ela está te trazendo dentro de uma plataforma social, ela faz parte da sua vida. Então, informação e relacionamento criam engajamento. Beleza? Vamos para o primeiro exemplo. Transformação de conteúdo para informar usuários em vários formatos dentro de plataformas sociais. Então, eu sou um veículo, tá? E, resumidamente, o meu conteúdo é editorial, ou eu tenho conteúdo em vídeo para YouTube. Certo? E o meu conteúdo editorial, eu vou lá e posso simplesmente postar um link no Facebook e ver o que dá. Eu poderia fazer isso todo dia, o dia inteiro, e ver o que acontece. Aqui eu tenho um exemplo de uma casa do futuro, que é uma casa transformer, que eles falam, que é uma casa que ela pode ser usada em situações de emergência, enfim, desastres naturais. É uma tecnologia para casas do futuro, onde são casas dobráveis que vão ajudar. É um conceito. Eu fui lá e publiquei. Teve 200 mil views, 100 mil views essa matéria. Aí eu fui lá e publiquei no Facebook como eu deveria fazer. Simplesmente um link. Tive 200 mil pessoas alcançadas. Aqui. 190 curtir. Na época, a minha base do Tecmundo tinha 3 milhões de pessoas. Então, foi um resultado baixo. O que eu faço? Eu como social, eu como profissional de comunicação. Eu tenho que tentar achar um potencial dentro dos meus conteúdos, nesse caso, dentro desse conteúdo, para eu transformar isso em alguma coisa mais interessante para o meu usuário. Aí eu transformo ele em vídeo. Será que em vídeo ele vai ser mais interessante do que no conteúdo editorial?
200 mil pessoas alcançadas, tá? Dá o play, Joás. Eu vou falar isso várias vezes. Muito bem, então em 60 segundos vocês consumiram o mesmo conteúdo editorial que a gente tinha dentro do site, só que esse é um formato específico para Facebook, é um formato de um vídeo quadrado, que ele impacta mais pessoas dentro de mobile, tá? Então quando você está vendo no teu celular, aí está todo mundo com o celular na mão, quando vocês entram dentro do Facebook e vocês são impactados por um vídeo em wide e um vídeo quadrado, ele é o dobro do tamanho, então ele vai te chamar o dobro da atenção do teu feed. 80% das pessoas que assistem vídeo no Facebook assistem sem áudio. Esse som poderia não existir, né? Mas vocês consumiram a informação através dos letterings que tem no vídeo. E ele é um vídeo curto. Diferente do YouTube, onde a retenção é muito mais alta, no Facebook, a gente consegue reter por 13, 15 segundos as pessoas, uma média de retenção. Então, tem que ser um vídeo curto. Então, eu transformei isso. O que eu tive de resultado? 70 milhões de pessoas alcançadas. Gente, eu contei a mesma história para o meu usuário dentro do Facebook, tá? Só transformei o conteúdo em outro formato. Só transformei. Por que o conteúdo editorial não era interessante? Vai entender. Vai saber. Não, porque para eles, o consumo desse conteúdo era mais interessante para o usuário dentro do Facebook, através de vídeo do que de conteúdo editorial. Ele se interessou muito mais em parar 60 segundos para ver esse vídeo acontecendo do que parar 60 segundos para clicar, entrar no meu site e ler minha notícia. Isso é comportamento do usuário dentro de Facebook. Tá? Então, eu tive 70 milhões de pessoas alcançadas, 80% dessas pessoas assistiram sem áudio. Tá? Então, é um baita de um dado que você pode levar assim, para a produção de conteúdo. Né? Então, 70 milhões me disseram que assistem sem áudio. 80% delas assistiram sem áudio. 25 milhões de visualizações desse vídeo e teve 2 milhões de reações. Tá? Então, é só transformação de conteúdo. Isso foi nos áureos tempos, né? Onde quase ninguém estava produzindo esse tipo de conteúdo no Facebook, onde o Facebook estava dando aquela inflada, né, nos vídeos para tentar forçar as pessoas a saírem do YouTube, mas o consumo é completamente diferente. Daí, tem teste de agora? Isso foi em 2014, se eu não me engano. Tem teste de agora? Tem teste de agora. Vocês viram esses dias? Isso daí rolou bastante no feed. Que é uma água que ela é tipo uma cápsula de água. Então, a gente não é mais precisar ter garrafa, a gente vai ter cápsula. Então, eu fiz uma notícia. Eu fiz não, né? Os redatores fizeram uma notícia e tiveram 28 mil visualizações. É interessante isso dentro do feed? Como editorial? É interessante. 677 mil pessoas alcançadas. É bem melhor do que o outro. 14 mil reações. Mas eu posso testar ainda assim para ver se ele vai consumir melhor esse conteúdo em outro formato? É uma história interessante de eu contar para ele? É uma história interessante de eu contar em vídeo. Eu tenho material na rede para contar em vídeo? Tenho. Dá o play, Joás.
Esse vídeo ele já tem 90 segundos, porque ele está se adequando à possibilidade de monetização de vídeos no Facebook, e os vídeos que serão monetizados no Facebook precisam ter mais de 90 segundos agora, tá? Então, esse ele foi um pouquinho mais demorado. Então, eu tinha lá 677 mil pessoas alcançadas com o mesmo conteúdo. Eu só transformei, tá, gente? Eu tive 7 milhões de pessoas alcançadas e 180 mil reações. Então, assim, se eu sou uma marca que fala sobre sustentabilidade, se eu sou uma marca que defende essa causa, se eu sou uma marca que me identifico com esse tipo de conteúdo, eu posso produzir isso daqui e informar o meu cliente, informar o meu usuário? Posso, não posso? Então, assim, não é só porque eu sou um veículo de tecnologia que eu preciso fazer isso aqui. Eu, como marca, eu posso informar e eu posso produzir conteúdo informativo e criar um relacionamento com o meu usuário dentro da minha base que vai ser um relacionamento de valor, vai ser uma informação. Certo? Então, a transformação do conteúdo, você identificar oportunidades na hora de contar uma história para as pessoas dentro de plataforma social e testar, né, gente? Tem que testar, porque você pode fazer um teste e você vê que o vídeo foi pior do que o conteúdo editorial. Porque ainda tem gente que prefere consumir conteúdo editorial. Mas você tem que testar. Existem as possibilidades. Certo? Vamos para outro exemplo. Produção de conteúdo de cauda longa. Isso aqui é bom para mostrar em faculdade mesmo. Pós-graduação. A eterna discussão sobre exatas e humanas, né? A gente produzir conteúdo que nunca vai ficar velho, que resumidamente é o conteúdo de cauda longa. O conteúdo de cauda longa é aquele que ele vai performando durante muito tempo, as pessoas continuam consumindo ele durante muito tempo. E você produzir isso em plataforma social também te traz um bom resultado, tá? Esse é um vídeo do Mega Curioso. O Mega Curioso hoje tem 2 milhões, tem quase 3 milhões de seguidores. E é uma animação. Então, a animação ela é uma boa ideia para Facebook. Eu não preciso necessariamente ter um vídeo editado igual nos exemplos anteriores. A gente produziu isso dentro de casa para contar uma história. E as pessoas se identificaram e dá o play. Joás. Esse é um conteúdo que vai continuar performando durante muito tempo. Eu posso reciclar ele várias vezes. Então, o Mega Curioso agora ele está com uma dificuldade de produção de conteúdo por conta de uma diretriz da empresa. A gente está produzindo menos conteúdo em vídeo para ele. O que eu faço? Eu posso utilizar esse conteúdo eternamente, que a gente sempre vai ter um bom resultado, né? E reutilizando ele, reutilizando, a gente já tem 36 milhões de visualizações, 15 milhões de visualizações de vídeo. Então, 36 milhões de pessoas alcançadas e 15 milhões de visualizações. Então, o conteúdo que todo mundo vai falar sempre, as pessoas vão se identificar, ele pode ser aplicado numa marca? Pode. Por que a FAI não pode fazer um conteúdo desse daí? Não é? E colocar na página dela. Fica a dica. Fica a dica. Né? Por que a FAI não pode fazer? Por que um cursinho não pode fazer? Que é aquela discussão, tipo, eu quero ir para o lado de humanas ou quero ir para o lado de exatas? Então, assim, não é um veículo que tem que falar sobre isso. Uma marca pode se apropriar desse tipo de assunto para se comunicar com os seus clientes e pode produzir conteúdo diariamente para a sua base, gerando engajamento. Tá? E tendo um poder de viralização também. Sem a necessidade de colocar tanto dinheiro como as marcas têm colocado hoje em dia. Vamos para outro exemplo. Quem lembra do Pokémon GO? Quem jogou Pokémon GO? Outro teste da idade, né? Não, esse pode. Esse pode. Você jogou onde? Minha mãe não deixa. Então, o Pokémon GO, não sei se vocês lembram, mas ele demorou muito tempo para ele vir para o Brasil. As pessoas ficavam naquela expectativa: meu Deus, vai liberar no Brasil, não vai liberar no Brasil. E as notícias iam muito bem no nosso site e o nosso público estava super engajado, super querendo receber o jogo. E foi bem na época que o Facebook liberou
a criação de conteúdo em 360 graus. Na verdade, ele liberou você subir foto em 360 graus. Eu, como produtora de conteúdo, né, doida pela produção e pela invenção e pela aproveitar todos os formatos, o que a gente fez? Falei, gente, quero usar o 360 graus e quero usar ele para fazer alguma coisa que a galera vai interagir e seja legal. Qual que é o impedimento do 360 graus, só para vocês entenderem? Muita gente tem celular de segunda linha hoje em dia ainda, smartphone de segunda linha. E o conteúdo em 360 graus no Facebook, ele só funciona em celulares que têm giroscópio. Tá? Então, você só consegue fazer aquela movimentação em 360 graus com os celulares que têm giroscópio. Então, eu mostrei números absurdos para vocês. Eu tenho que mudar essa apresentação, né? Começar a mostrar os números maiores depois, porque daí vocês ficam mais impressionados. Eu estou utilizando um formato da plataforma para produzir conteúdo onde eu tenho impedimento tecnológico dentro de uma plataforma social digital, né? E daí, o que eu fiz? Eu falei, eu quero produzir um conteúdo de 360 graus. E eu vou produzir um conteúdo de 360 graus onde eu vou esconder 22 pokémons e vou iniciar uma caça aos pokémons dentro desse conteúdo, antes do jogo chegar no Brasil. E foi isso que a gente fez. Então, mesmo com os impedimentos tecnológicos, com o conteúdo em 360 graus não ter a importância na newsfeed como os vídeos têm no Facebook, todo mundo sabe que os vídeos eles têm muito mais importância no feed do Facebook. Né? Eles têm muito mais importância. Qualquer um que tem página, que cuida de página, que publica vídeo, sabe que os vídeos eles sempre vão performar muito melhor. Então, mesmo com todos esses impedimentos de formato, era um novo formato, as pessoas não sabiam direito como funcionava e tal, a gente teve 1 milhão de pessoas alcançadas organicamente, 13 mil reações. Foi super legal. A galera não foi todo mundo que conseguiu achar os 22, foram poucas pessoas que conseguiram achar os 22 pokémons. E a gente conseguiu entrar num buzz da plataforma, né, porque estava todo mundo falando sobre isso, dentro de um formato novo, e conseguiu um resultado super legal. Então, a gente criou uma experiência que o usuário estava esperando offline, só que não offline, era meio que, né? Porque a pessoa estava no celular, mas estava procurando Pokémon na rua, enfim. Dentro do Facebook, e todo mundo ficou feliz, a gente conseguiu um resultado bem legal, mesmo com todos os impedimentos desse formato. Tá? Então, você se apropriar e aproveitar todos os formatos que a plataforma te dá para você interagir com o teu público e para você produzir conteúdo é essencial para você criar relacionamento. Certo? Ainda falando sobre se apropriar do que a plataforma te proporciona, tem os reactions, né? Todo mundo pediu os reactions do Facebook, ele foi lá e deu. O que isso traz de bom para a marca? Só reações? Não. Isso pode trazer vários insights para a produção de conteúdo. Esse aqui é um exemplo só, onde eu coloquei plataformas sociais e perguntei para a minha base qual delas eles gostam mais. Tá? Eu, como veículo, eu tenho uma dificuldade porque os meus usuários que acessam o meu site direto, eles consomem conteúdo diferente dos usuários que acessam através de Facebook. E eu preciso saber o que eles querem consumir dentro de plataforma social. Fazer uma pesquisa é meio chato, né? Tipo, responde aqui uma pesquisa para saber o que você quer ver dentro do Facebook. Ninguém vai responder. Se eu fizer uma brincadeira besta, né? A gente fala que é brincadeira besta. Assim, a gente faz esse tipo de brincadeira para falar sobre sistema operacional, para falar sobre marca, qual marca eles mais preferem, qual sistema operacional eles mais preferem, qual modelo de celular eles mais preferem. Enfim, a gente faz esse tipo de brincadeira para ter insights da nossa audiência sobre o que eles querem consumir dentro da plataforma social. Então, você pode se apropriar de uma ferramenta da plataforma, tá? Que são as reações, para você ter insights da tua audiência sobre o que ela quer consumir dentro da tua página. Então, brincando, ele te dá um dado sobre consumo de conteúdo dentro da tua própria página. Tá? Então, você pode brincar com várias coisas. Isso que eu falei. A gente, como trabalha com tecnologia, a gente fala sobre isso. No Tecmundo, no Mega Curioso, por exemplo, a gente pergunta se as pessoas querem saber sobre ciência, história, sobre o que eles querem saber. E daí eu descubro o que é melhor para eu publicar para eles dentro do Facebook. Então, você consegue insights com uma simples brincadeira, se apropriando do que o Facebook te dá, que são as reações. E as pessoas fazem. Isso chama efeito manada. Você faz um call to action ali, e daí a pessoa vai lá e automaticamente ela vai colocar uma reação do que ela quer. Tá?
Nesse caso, a gente teve 440 mil pessoas alcançadas com uma simples imagem. E 11 mil reactions, né? 11 mil reactions. E é legal esse daqui, que teve um tempo que saiu, um pouco antes da gente fazer essa publicação, no ano passado, saiu uma pesquisa da Social Bakers. Alguém conhece a Social Bakers? É uma das principais plataformas de monitoramento de social do mundo. E saiu uma pesquisa deles dizendo que os usuários ainda não usavam as reações como elas usavam o curtir. Elas usavam muito mais o curtir do que as outras reações. E nesse daqui a gente vê que eles gostam realmente mais do Facebook do que o Instagram. Então, eles pularam o curtir e foram para o amei ali, né? Então, eles já mudaram o comportamento em cima de uma pesquisa que a maior plataforma de monitoramento fez, só porque eu estou perguntando para eles o que eles querem. Entendeu? Então, o usuário ele muda o automático dele. Ele sai do automático para ele interagir com o que a plataforma oferece para te dar esses insights. Legal, né? Eu acho legal. Esse daqui é um dos meus preferidos. A gente sempre vê as marcas se apropriando dos memes, dos virais. Eu vou usar esse meme aqui e vou colocar bonita, catada e do lar. E essa polêmica, né? O tema vai cair agora. Enfim, usa todos os memes possíveis sem pensar se isso faz sentido ou não dentro da tua marca. Às vezes é até meio chato, né? Você vê tipo, a marca brincando com uma coisa que não faz o menor sentido. Tipo, por que você fez esse meme? Não tem o menor sentido. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se apropriar do buzz que está rolando dentro da rede? Óbvio que a gente tem que se apropriar do que as pessoas estão falando. E daí a Jéssica, a maldita lá, a bendita da Jéssica, brigou no colégio. Todo mundo lembra desse meme? Já acabou, Jéssica? Para uma notícia de tecnologia, era legal. Foi um viral, a gente estava falando sobre um viral e tal. E para um site de curiosidades também, né? E foi meio polêmico, tipo, uma adolescente brigando, por mais que tenha sido, né? É uma adolescente brigando. Mas como que eu vou contar isso num site de games? Eu também tenho um site de games e eu gostaria muito de aproveitar esse buzz dentro de um site de games. Aí a gente pensa, tem uma marca que não tem nada a ver com o meme que está rolando e eu preciso colocar ela dentro do contexto para poder entrar na brincadeira e fazer o meu seguidor lembrar que eu fiz essa brincadeira nessa época do meme. Tá? Aí teve os nossos editores de vídeo, eles jogam... A gente tem o Tecmundo Games, e eles obviamente jogam muito videogame. E tem uma parte do King of Fighters que um deles faz a pose da bendita da Jéssica. E a gente foi lá e recortou o jogo com essa parte da Jéssica e colocou o áudio. Por favor, dá o play, que essa é muito boa. Já acabou, Jéssica? É uma das que eu mais gosto, essa daí. Então, assim, o meu usuário de games, ele obviamente vai saber que foi o Tecmundo Games que fez isso. E ele assistiu isso daí com áudio, obviamente, né? Nesse caso, ele mudou até o comportamento para ele poder consumir esse conteúdo. Então, a gente se apropriou de um buzz da rede para falar com o usuário de games sobre o meme que estava rolando com games. Tá? Então, você tem que colocar qualquer tipo de buzz da rede dentro do teu contexto, para as pessoas ligarem isso a você. Simplesmente entrar na brincadeira, você só vai ser mais um dentro no feed. Agora, você tem que fazer a diferença colocando isso no contexto da tua marca, no contexto do teu segmento. De alguma forma que ele vai remeter a você, vai remeter a tua marca. Tá? Qual foi o meu resultado? Eu tinha, acho que uns 300 mil seguidores na época, tive 10 milhões de pessoas alcançadas, 1 milhão e 800 mil visualizações e 141 mil reações. Então, foi um baita de um resultado e esse é um dos meus preferidos mesmo, porque quando a gente consegue fazer isso, fazer essa brincadeira, a gente mostra que você consegue assim, aproveitar o buzz dentro do teu contexto. Você não precisa participar de todos, gente. Não precisa participar. Você nem precisa participar de TIDs. Lembra daquele que teve assim? Então, você não tem necessidade. Mas participe com inteligência, participe com um pensamento de comunicador e de como que você vai atingir as pessoas
de uma forma que elas vão lembrar que foi você que fez aquilo. Tá? Muito bem. Esse eu adoro. Eu adoro todos. A utilização de conteúdo do dia a dia. Tem muita gente que acha que eu ainda preciso produzir conteúdo para Facebook muito produzido. Eu fui dar uma consultoria esses dias para uma fotógrafa de newborn. Óbvio que eu tenho filho, né, gente? É esse tipo de gente que me procura para consultoria. Daí eu fui dar uma consultoria para ela, e ela falou assim, chega tanta coisa aqui legal, e eu queria fazer live, eu queria postar umas fotos, mas a minha sócia não deixa, porque as fotos dela são perfeitas, assim. E ela falou, eu queria produzir mais conteúdo, mas a minha sócia só deixa eu postar as fotos perfeitas. Eu falei, gente, por quê? Por que você precisa postar só as fotos do bebê perfeito? Se o bebê se caga, óbvio, você não precisa postar fotos do bebê cagando, mas... tem várias coisas interessantes que acontecem no estúdio newborn que você pode mostrar. Por exemplo, um unboxing de uma caixa como eu perdi agora? De acessórios que chegou nova, entendeu? Ela pode fazer uma live mostrando para a galera que segue ela, tanto para as pessoas que ela dá curso, quanto para as pessoas que vão lá fazer ensaio, ela fazendo um unboxing de uma caixa que chegou nova, cheia de acessórios para poder fazer ensaio. Isso não é super legal? Ela vai interagir com o público, não é um conteúdo produzido, não precisa estar com o Photoshop todo certinho, com o nenê sem nenhuma pintinha, porque assim, aquelas fotos de newborn, a gente acha que os nenê nasceram daquele jeito, mas é óbvio que não, né? Estão tudo feio. Eles arrumam? Eles arrumam, né? E eu já vi várias galerias, inclusive, de tipo, situações engraçadas que aconteceram em ensaio de newborn. Por que não, né? O nenê, é isso que eu falei antes, o nenê se caga, o nenê mija. O meu filho foi dificílimo de fazer o ensaio. Quem vê as fotos pensa, nossa, que anjo. Não foi um anjo. Eu tive que ir 2 vezes lá para tirar foto. Então, assim, você tem muito conteúdo para você mostrar do seu dia a dia. E, às vezes, você pode se deparar com um conteúdo que seja interessante para a tua base e que não seja do teu próprio dia a dia, mas seja do dia a dia de alguém e que pode ser interessante para a tua base. Nesse caso, eu tenho uma menina que trabalha comigo, a Mariana, ela cuida da conta do Mega Curioso. E ela estava lá no Cristal, tomando um vinhozinho lá no restaurante. E, de repente, ela olhou e tinha um homem de terno escolhendo camisas, andando no bichinho. Quem nunca teve vontade de andar no bichinho? Né? Eu andei, porque eu tenho um filho, e já andei mais de uma vez, muito mais. Só que eu tenho essa licença. Ele não estava nem aí, ele simplesmente andou. E disse que ele falava, eu gostei dessa camisa aqui, olha aquela camisa ali. E ela filmou ele de costas, obviamente, porque né, a gente não pode simplesmente sair mostrando a cara das pessoas. E daí ela falou, eu fiz um snap muito legal, vamos subir na página do Mega para a gente ver? Situações do dia a dia, gente. Não tem nada a ver com a redação, tem a ver com o dia a dia dela, que ela achou um conteúdo interessante para publicar para a nossa base. Dá o play, fazendo favor, Joás. São só 10 segundos, o Snap ele faz isso com a gente, né? Então, assim, você utilizar conteúdos do teu dia a dia para você conseguir se aproximar dos seus seguidores é uma boa estratégia. Porque a plataforma social, a rede social digital, ela serve para as pessoas se aproximarem. Por mais que a gente converse com 500, que a gente tenha 1000 amigos e converse no dia a dia com 3, ela serve para as pessoas se relacionarem. Então, por que não trazer conteúdo do dia a dia da tua marca, do dia a dia da tua empresa, para dentro da rede também, sem a necessidade de uma produção, sem a necessidade de ser uma peça perfeita, sem a necessidade de ser um vídeo super produzido. Você contar o que está acontecendo no bastidor, você contar uma novidade, você contar qualquer tipo de coisa que vai te aproximar do teu usuário, do dia a dia da tua marca. Certo? Isso funciona. É isso que as pessoas esperam dentro de rede social. Quem que não gosta daquelas fotos fake que a tia, a avó, a mãe... Até às vezes a gente posta umas fotos feias e todo mundo gosta, né? Por que a gente não consegue se aproximar das marcas? Porque elas colocam conteúdo frio. Gente, pelo amor de Deus, não estou falando para as pessoas colocarem... Para quem administra conta começar a colocar os piores conteúdos, tá? Por favor. Um dia eu dei um curso e tinha um fotógrafo e ele falou... Não vou mais ser fotógrafo, porque está falando que tem que ser conteúdo feio, né? Eu não estou falando isso, eu estou falando que você consegue também produzir conteúdo que não seja tão produzido que você vai se aproximar das pessoas, tá? Essa é uma liberdade que as plataformas sociais te dão. Não vai fazer isso na Globo, né?
Não vou nem deixar acontecer. Deus me livre. Então, dentro de plataforma social, as pessoas nem sempre estão esperando um conteúdo tão produzido. Tá? Qual que foi o meu resultado? Quase 800 mil pessoas alcançadas, 190, quase 200 mil visualizações do vídeo e 12 mil reactions. De um snap. De um snap na hora de um vinho. Quase dei um beijo nela. Né? Porque é uma publicação... E é uma publicação de engajamento, tá? Isso não estava dentro do meu site, ele é uma publicação única e focada em engajamento. A minha conversão nisso daqui é engajamento. Eu estou convertendo isso em engajamento para a minha base. Porque isso daqui faz as pessoas verem outro conteúdo, que é o conteúdo que eu quero que elas cliquem. Certo? Que é disso aqui que a gente vai falar agora. Então, quando você faz publicação de conteúdo com alto poder de engajamento, às vezes, quem olha de fora pensa, eu tenho uma página... Aqui não está aparecendo direito. Esse daqui tem 20 mil likes, tá? E esse daqui tem 1.200. Aqui vocês não estão conseguindo ver. Vocês estão vendo que o que tem 1.200 likes tem mais pessoas alcançadas do que o que tem 20 mil? Por quê? Porque ele teve mais cliques no link. Certo? Esse daqui teve 3 mil. Das 20 mil fucking pessoas que curtiram isso daqui, só 3 mil converteram para dentro do meu site. Isso aqui é um conteúdo editorial. Eu queria que elas fossem ler minha notícia. Né? Não leram. Quantas vezes a gente curte uma notícia sem ler? Peguei todo mundo, né? Isso chama efeito manada. Você vê todo mundo curtindo, daí você vai lá e curte também. Fala, isso aqui é bem legal. Você não sabe nem... Pode ter escrito um monte de blá 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 lá, você não sabe nem o que está falando. E essa daqui era um conteúdo interessante, que era para as pessoas baixarem o wallpaper para o celular delas. Então, quem vai curtir isso aqui? Eu não vou curtir isso aqui, vou ficar vendo eu curtindo que eu quero baixar um monte de wallpaper. Vou compartilhar isso? Capaz, né? Mas vou clicar. Então, assim, um usuário básico que olha a minha página fala, ih, olha só, 20 mil likes nesse daqui, 1.200 nesse aqui, essa página é uma bosta. Esse aqui pagou para aparecer e esse aqui não pagou, né? Não pagou. Não, gente, é porque o algoritmo do Facebook ele funciona dessa forma. Então, aqui, essa interação através de clique me deu um alcance muito maior. Muito maior, não. Similar, né? Mais acima do que essa daqui que teve 3 mil e teve muito mais reação. Então, esse conteúdo permite que eu mostre esse conteúdo para as pessoas clicarem e daí eu tenho um bom resultado de conversão. Então, todos os conteúdos que eu tenho uma alta performance em relação ao alcance, em relação a engajamento, elas permitem que eu mostre para o meu usuário os meus conteúdos editoriais que, no final do dia, levam ele lá para o site, imprimir meu bannerzinho e entra o dinheirinho na minha conta. Certo? Quando eu não estou vendendo conteúdo, né? Obviamente. A gente também faz venda de conteúdo. Então, o meu foco de conversão é aumentar o engajamento dentro da minha base e trazer pessoas para dentro do site, que é onde a gente vende publicidade. Mas uma coisa tem que equilibrar a outra. Se eu não fizer essa, o Facebook não vai identificar uma afinidade do usuário com a minha página, porque ele está tendo reações, enfim. Aí isso daqui não vai aparecer lá para ele clicar. Então, é um ciclo. Ele vai curtir essa, daí depois ele vai aparecer essa na newsfeed, ele vai clicar na notícia, depois vai aparecer um vídeo, ele vai gostar, vai compartilhar, e daí, no fim das contas, eu estou inserida dentro da newsfeed do meu usuário todo dia. Certo? Só que se eu não publicar 1, 2 dias, esse ciclo se quebra. Faz sentido? Faz? Também acho que faz, porque eu estou com o microfone, também eu vou falar. Aqui, a gente está falando de produção de conteúdo com foco em mobile. 80%, eu gosto do número 80, né? Mas é verdade, 80% das pessoas que acessam o Facebook acessam através de celular. Tá? 50% dos brasileiros que acessam o Facebook acessam só pelo celular. E daí, como que eu vou impactar ele no feed, aquilo que eu falei para vocês do primeiro vídeo, como que eu vou impactar ele de uma forma melhor com conteúdo em vídeo? Eu vou dobrar o tamanho do vídeo e vou adequar ele, né, ao que a plataforma me pede, que é tirar o som, e enfim, essas coisas. Eu tenho aqui um teste para vocês verem como é verdade, como eu não estou mentindo, que é o mesmo vídeo. Tá? É exatamente o mesmo vídeo, ele só foi editado de formas diferentes. Dá o play, por favor, Joás.
Então, é exatamente o mesmo vídeo, editado de forma diferente. E daí, o que eu vou ter de resultado? Como que eu percebi que o vídeo quadrado ele era mais interessante dentro do feed dos usuários? Não acordei um dia pensando, falar, nossa, se eu aumentar isso aqui. Não é assim, a gente tem que testar, né? Aqui, eu tinha 29 mil seguidores, tá? No primeiro vídeo. Aqui eu tinha... É da página do Fica a Dica, vocês conhecem? É nossa também. E aqui eu tinha 240 mil seguidores. Acontece que quando eu postei ele com 29 mil seguidores, eu tive 500 mil pessoas alcançadas. É um baita de um resultado, né? 29 mil seguidores, 500 mil pessoas alcançadas, já é bom. Só que quando eu postei ele com 240 mil seguidores, eu tive 8 milhões de pessoas alcançadas e 1,8 milhões de visualizações. Aqui eu tive 134 mil visualizações. Proporcionalmente falando em relação à base, a minha performance ela foi 2 vezes superior. Então, o vídeo quadrado em relação ao vídeo retangular, no feed do usuário, pensando em mobile, pensando em performance, ele performa 2 vezes melhor do que o vídeo no formato normal, que é o vídeo em formato wide. Beleza? Agora convenci vocês? Então, a produção de conteúdo tem que ser pensada em mobile, porque a gente está cada dia mais com o telefone na mão, a gente está cada dia mais consumindo conteúdo através de celular. E quando você impacta as pessoas através de plataforma social, o conteúdo também tem que ser pensado para ser consumido no celular. Beleza? Eu já dei meio que uns spoilers. Esse vídeo é feio, tá, gente? Eu sei que os vídeos são feios. A gente estava começando um produto, também estava meio que sem dinheiro. Não foi porque a gente quis fazer vídeo feio, porque vídeo de comida tem que ser bonito, tá? Então eu peço desculpa, eu só queria trazer um case para você. Então, vamos lá, vamos dar o nome. Esse aqui é o número 1 e esse aqui é o número 2. Pensando como comunicadores, tá? Qual que é a melhor foto para eu postar no Facebook como uma marca? A 1 ou a 2? Quem pensa na 1, levanta a mão. Parece a maioria, né? Bom, a gente tinha o Tudo Gostoso. O Tudo Gostoso era meu queridinho, adoro cozinhar. E daí, o Tudo Gostoso, lá em 2011, 2010, a gente produziu 300 fotos feitas por chefe, tirada por fotógrafo profissional e tal. E não dava no Facebook, não rolava. Essa aqui não é uma foto tirada não foi feita por um chefe, tá? Foi feita pela menina que trabalha no Tudo Gostoso, que trabalhava no Tudo Gostoso, que fazia com mais capricho. E aquilo não girava. A gente lançou o site de tecnologia, em pouco tempo o site de tecnologia já tinha 8% da audiência vindo de Facebook, então estava performando muito melhor. E eu pensava, meu Deus do céu, o que está faltando nesse Tudo Gostoso que ele não vira? A gente fez fotos lindas, eu estou me comunicando muito bem com o meu usuário. O que a gente faz? Porque a gente, como comunicador, a gente pensa, eu quero dar o melhor, né, para a pessoa. Aí, um dia lá no desespero, eu falei, sabe do quê? Porque o Tudo Gostoso, ele é uma plataforma, ele é um acervo de receitas de várias pessoas. As pessoas mandam fotos das receitas e tal. Daí eu falei, gente, desisto, vou pegar essas fotos feias aí mesmo e vou postar. Vamos ver o que acontece, tem que testar. E eu peguei essa foto que é um teste, tá? Ela está lambida. Obviamente, vocês conseguem identificar que isso daqui é uma colher lambida, né? A pessoa comeu dela, voltou e falou, opa, vou tirar uma foto. E a gente postou. Paixão cremosa. Essa receita fazia bastante sucesso. E daí tinha essa daqui. E a gente começou a testar, a postar as fotos dos usuários. Primeiro que eles adoraram, né? A gente começou a usar as fotos deles, daí vinha a tia lá, sei lá de onde. Meu Deus, a minha foto do meu bolo, do não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Olha o resultado. A foto lambida teve 10 mil curtidas. A foto bonita teve 1.000. 1.600 compartilhamentos contra 6.000 compartilhamentos. Gente, eu não estou falando que é para usar o pior conteúdo, tá? Pelo amor de Deus. Obviamente que isso aqui, se isso fosse um restaurante, quem que ia preferir essa foto? Ninguém ia preferir essa foto. Estou falando de comportamento de usuário. Cada marca, cada segmento, ela tem um comportamento específico e você tem que analisar como que o teu usuário vai consumir isso, tá? Deus me livre. Não estou falando para vocês cuspirem nas coisas. Vamos deixar isso bem claro. Só que você tem que testar. Então, o meu usuário me falou que ele preferia. Por quê? Simplesmente por uma identificação. Eu consigo fazer isso aqui em casa. É óbvio que eu vou lamber
Entendeu? Óbvio que isso vai acontecer. Agora, isso aqui. Vai ficar difícil, né? Como é que eu vou fazer isso aqui em casa? É um site de receita, né, gente? Daí, quem que não se identifica com essa pia? Vai falar. Quem que não se identifica com essa pia? Agora, essa daqui que foi feita pela chefe, ninguém dá bola. Quem consegue fazer isso aqui? Fazer escorrer desse jeito aqui o bolo é uma coisa muito difícil. Primeiro que fazer bolo de cenoura sem ele batumar já é um sucesso. Né? Já é um ganho, a pessoa já está feliz de fazer um bolo de cenoura sem batumar. Aí aqui aparece a pia da tia, que todo mundo já viu, pia da avó, pia da gente, né? Pia da gente. Quem que não se identifica? O resultado é esse. 600 curtidas e 4.000 curtidas. 900 compartilhamentos, 3.000 compartilhamentos. E foi continuando, e o meu desespero como comunicadora foi subindo, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estava fazendo até agora? Vou me mandar embora, eu pagando foto. Aí eu mesma receita também. Não dá nem para identificar direito o que é o que aqui, né? Cadê a salsinha? Cadê o bacon? Cadê tomate? Cadê? Mas aqui foi pensado, né? Para estar ali. Tudo foi pensado. Mas o resultado está aí. 400 e 1.800 e 500 e 1.300. Então, assim, o meu usuário me disse, consumindo meu conteúdo, que ele queria consumir dessa forma. Tá? E eu, como comunicadora, tive que aceitar e adequar a minha comunicação dentro de plataforma social, tá, gente? Nesse canal. Óbvio que se eu pegar uma foto toda cagada, e colocar no Tecmundo, as pessoas vão me matar, né? Não faz o menor sentido. Mas para esse vertical fazia sentido. Então, assim, o que faz sentido para o teu público consumir, para a tua marca, entende? Você tem que descobrir como que o teu público quer consumir o teu conteúdo. Seja ele muito mais bonito, seja ele muito mais feio. Você vai fazer o quê, né? Você tem que descobrir. Às vezes a gente descobre que o mais barato é melhor, é bom. Às vezes a gente descobre que tem que produzir muito para ele se identificar. Tipo, um segmento de viagem, por exemplo. Se você começa a colocar umas fotos muito zoadas, daí não vai rolar, né? A pessoa não vai fazer. Por que eu vou nesse lugar aí com tudo sujo, não sei o quê? Tem que estar uma coisa bonita. Então tem que ter o pensamento de como que a pessoa vai consumir, como que ela vai se identificar com aquele conteúdo. Nesse caso específico, eles preferiram o feio. O que aconteceu? Isso aqui era o que eu tinha de audiência vindo para o site do Facebook, tá? Eu comecei o teste em junho. Em julho a gente estourou, passou para 1,3 milhões de visitas vindas para o site através do Facebook. E no final do ano a gente chegou a 10% da audiência do site vinda através de Facebook. Isso significa que 10% da receita do site vinha através de Facebook. Tá? Então, assim, com uma mudança de comunicação, com uma análise de comportamento, de consumo do usuário, a gente consegue resultado orgânico, né? E criar relacionamento com as pessoas. Beleza? Qual que é o segredo, então, da gente conseguir sobreviver no Facebook sem investir em mídia? Claro que não sem investir R$0, né? Hoje em dia é meio difícil a gente conseguir fazer tudo isso daqui sem investir nada, porque a concorrência é muito grande. Mas ter um investimento inteligente é analisar e testar sempre, não ter medo de testar. Pode ser que você teste e você leve um xingão do teu usuário? Pode, vai fazer o quê? Mas você vai testar, né? Você vai testar. Você pode se surpreender. Então, analisar e testar sempre. Tá bom? Gente, é isso. Vamos descomplicar e produzir conteúdo online. Obrigada, espero que vocês tenham aproveitado e gostado. Vocês querem fazer pergunta? Eu vou dar 5 livros para as perguntas. Um livro para cada um, né? Óbvio. 5 livros para as perguntas mais interessantes. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida quando você falou em relação ao conteúdo orgânico, que muitas vezes ele acaba chamando mais atenção do que o conteúdo pago. Eu tenho uma fanpage e eu ouvi algumas pessoas parceiras do mesmo tipo de negócio que eu tenho comentarem, e depois eu comecei a analisar isso na minha página e eu percebi que
que condiz. Então, eu queria saber o que você me diz em relação a isso. Quando você tem um conteúdo, quando você resolve investir uma vez um conteúdo pago no Facebook, os teus próximos conteúdos orgânicos parece que eles diminuem a visualização. Assim, é uma estratégia do Facebook. Isso acontece realmente? Pensa que se eu te dou dinheiro uma vez... Vai querer sempre. Ele vai falar, me dá sempre. E como que eu posso reverter isso? Assim, o mais indicado seria continuar investindo ou esquecer o investimento de vez e continuar só no orgânico? Tenta focar em conteúdo... Sabe Dark Post? Que é o conteúdo que não aparece no teu feed? Não, eu não sei. Dark Post é um conteúdo que ele não vai aparecer na tua timeline. Ele não é um impulsionamento de uma publicação. É um conteúdo que ele vai aparecer no feed das pessoas, mas ele não vai aparecer na tua timeline, tá? Diz que esse conteúdo ele não diminui tanto o engajamento dentro das páginas, tá? E o que você tem que fazer é focar cada vez mais em conteúdo de engajamento e deixar o teu investimento só para conteúdo comercial mesmo. O que as pessoas querem ver patrocinado no Facebook? É o que elas não querem ver, né? Por isso estão pagando para você ver, porque as pessoas não querem ver. Então, assim, quando o conteúdo é comercial e ele não vai trazer muita informação, quando você não vê potencial de criar relacionamento, daí você investe. Tá? Que você não vai ter opção, porque você sabe que aquilo ali vai ter 0 engajamento. E foca em produção de conteúdo focado em engajamento, para você não diminuir isso, entendeu? Mas isso acontece mesmo. Ele diminui. Eu já fiz teste. Eu tive um publi editorial, daí o cliente insistiu em colocar R$500 na publicação. Eu demorei 15 dias para conseguir reverter e voltar ao meu crescimento orgânico normal, tipo uma base de milhões. Então pensa por causa de 500 pila. Legal. E quando você coloca um conteúdo que é muito legal, assim, e você percebeu que teve um engajamento grande, é recomendado, depois de um tempo, você repostar aquele conteúdo? Ou talvez um ano? Qual que seria o período? Sim? Não, se ainda fizer sentido, você pode voltar sim. Claro que você não vai postar, tipo, Dia das Mães no Dia dos Pais, né? Sim. Mas você pode voltar sim. Isso que eu falei do vídeo de Humanas e Exatas, você pode reaproveitar, porque a gente sabe que é difícil produzir conteúdo todos os dias, mas você pode pegar conteúdo da rede, notícias que são relacionadas ao teu segmento e tal, e pode reaproveitar conteúdo seu, sim. Você vai ter que sentir daí o teu usuário, tá? Porque tem usuário que reclama, tem usuário que não. Eu estou sem produzir conteúdo no Fica a Dica, produzir conteúdo novo, desde setembro do ano passado. E eu não tive uma reclamação até agora. São só republicações e conteúdos de engajamento. Então, assim, se eu fizer isso no Tecmundo, obviamente, acabei com a minha base. Você vai ter que sentir o teu usuário. Mas você pode fazer isso, sim, é recomendado, porque daí você vai otimizar a tua produção de conteúdo, né? Legal, obrigada. E é legal você colocar na tua chamada também, tá? Coloca na tua chamada. Isso daqui foi legal. Conta para o teu usuário que você está reutilizando. Não é feio você falar para ele de que você está lembrando daquilo que foi legal. Legal, obrigada. Eu tenho várias, mas vou dar outras oportunidades. Oi, boa noite. Meu nome é Vanessa, eu sou Relações Públicas e gostei bastante da palestra e fiquei com uma dúvida. Queria que você esclarecesse um pouquinho com relação quando você fala conversão. Como é que você avalia isso exatamente para o teu cliente? Em termos bem práticos, assim. Depende do teu segmento, do teu objetivo. Aquilo que eu falei. Eu sou veículo. O meu objetivo é ter engajamento. Eu quero criar uma base alta, muito engajada dentro da plataforma social. E quero trazer pessoas para dentro do meu site. Esse é o meu objetivo de conversão. O que você tem que analisar é o que você está fazendo dentro de plataforma social. Você não vai criar um perfil no Facebook só por criar. Todo mundo está no Facebook, eu tenho que estar lá também. Você tem que estar lá no Facebook para ter algum objetivo. Você vai criar relacionamento com a marca? É só isso? Eu quero ter um canal de relacionamento com a marca no Facebook. Esse é o meu objetivo de conversão. Então você vai ter que definir métricas relacionadas a relacionamento. Tá? Então, assim, dependendo do segmento onde você está inserido, dependendo qual que é o teu objetivo comunicacional, você vai definir qual que é a tua métrica de conversão. Tá, assim, por exemplo, eu atendo hoje um médico. Tá? Ele tem uma determinada especialidade e eu propus para ele que ele tinha que ter um canal de comunicação que hoje é impossível você ficar sem se relacionar nas redes sociais. Então, nesse caso, eu preciso que sempre está abastecendo a informação da especialidade que ele atende. Uhum. Ele vai criar relacionamento. Relacionamento. É relacionamento. Como é que eu afiro esse relacionamento? É o número de curtidas que eu vou dar? Olha,
De 0, você partiu agora para 10, para 100, para 50, enfim. É que não é só curtidas. Lembra que eu mostrei o 20 e o 1.200? Então, você tem que pegar várias métricas que vão te informar sobre esse relacionamento. O engajamento, ele não é setado só com curtidas. Então, quando você baixa o teu relatório do Facebook, ele vai te dar dezenas de opções de métricas para você analisar. Você vai ter que... Então, o engajamento seria uma delas, tá? Você vai melhorar o teu engajamento. As pessoas elas estão se engajando com o conteúdo que ele está produzindo. Você poderia... E o engajamento ele vai fazer crescer a base, ele vai fazer várias coisas. O engajamento é uma boa métrica. Alcançar pessoas, se ele definir que ele quer alcançar pessoas, ele pode... O alcance pode ser também e depois a gente ir para o engajamento. Então, só curtidas, não. Curtidas é meio métrica de vaidade, assim. Por conta disso, sabe? De você é muito fraco. Boa noite. Boa noite. Meu público, 90% é B2B. O que você me diz quanto a LinkedIn e outras ferramentas sociais? LinkedIn tem que ter muito cuidado, tá? Eu tenho tido contato de pessoas do LinkedIn que é meio invasivo, assim. Acho que a gente tá dando uma orcutizada dentro do LinkedIn. Eu acho que o LinkedIn é excelente para isso, para você prospectar novos clientes, para você tentar contato, mas você, por ele se tratar de uma plataforma social, o teu contato ele tem que ser... Eu acho muito chato receber uma mensagem patrocinada. Então, faz um contato realmente pessoal para prospectar alguém, sabe? Eu sou o executivo da empresa tal e eu gostaria de fazer negócios com a sua empresa nesse segmento. Acho que a gente tem um fit para isso, para aquilo outro. Se identifica e cria um relacionamento, porque você está dentro de uma plataforma social. Então, ele é um canal que você tem que se relacionar socialmente. Não é a mesma coisa você fazer um outbound, você soltar, disparar e-mail e ver qual que dá certo, entendeu? É diferente. Obrigado. Imagina. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Bruna. Sou formada em Educação Física e tenho uma loja de roupas, então, né, uma área totalmente distante da outra. Hoje em dia, a gente trabalha, né, com a loja em 2 segmentos, que é o Facebook e o Instagram. Hoje, nós publicamos, né, nas duas bases o mesmo post e com a frequência diária de um post por dia. No Facebook, nós patrocinamos todos os dias. Um valor pequeno, mas patrocinamos. O nosso alcance orgânico, às vezes, é muito maior que o alcance pago, né? E aí, a gente, aqui conversando, ela é pessoa do nosso marketing lá. Então, aí a gente conversando aqui, nós verificamos que outras páginas de roupas, digamos assim, têm publicações diárias de 20 looks por dia, entendeu? Então, aí a gente ficou agora aqui conversando entre nós, qual seria a frequência correta para isso? Como que o público receberia, né, essas informações? Se é correto que a gente publique um por dia, mas bem publicado, ou que a gente tenha um fluxo maior? O que você acha em relação a isso? Eu tive no Facebook na semana passada e eu tive essa conversa com a Maíra, que me atende lá no Facebook. Não existe uma receita, tá? Não existe um número X de publicações que você tem que fazer durante o dia. Pra você ter uma ideia, em fevereiro do ano passado, no Tecmundo, eu fazia 1.700 publicações. Por semana. Por semana, Deus o livre, não nem dá, né? Hoje eu faço 700. Entre 700 e 800. E o meu engajamento por publicação é maior, é o dobro. Entendeu? Então, eu tive que analisar qual que era o número ideal para eu ter o engajamento que, para mim, é o ideal. Um por dia é bom para você estar satisfatório em relação ao teu objetivo dentro da plataforma? Depende do dia. Depende e depende dos meus concorrentes também. Então, analisa. Tenta encontrar um padrão. Será que os dias eles não estão conversando? Tipo, sei lá, na quarta-feira a pessoa já enfiou o pé na jaca, já... A gente teve essa análise e realmente a gente tem de quinta até sábado são os melhores dias. Segunda, terça e quarta é frio, tem pouca curtida, existe venda pela ferramenta também, são os dias que tem menos procura, que elas se interessam menos pelas peças. E de quinta, sexta e sábado é o dia que
que dá, que vai. Então você tem que testar. Testa produzir mais conteúdo de engajamento nos dias fracos, para ver se você consegue melhorar eles. Porque daí você está identificando que talvez você está competindo com conteúdo que não seja o seu, ou talvez os teus concorrentes estão produzindo mais conteúdo e por isso que você não está aparecendo tanto. E testa produzir mais conteúdo nos dias que são bons também, e você vai identificar qual deles que é melhor você investir mais na produção. E assim, nem sempre você precisa produzir, né? Vocês conseguem usar matérias que saem sobre tendências, muito rico, é muito rico. E, gente, não precisa ter medo de usar conteúdo de terceiro, de veículo, né? Principalmente. A gente está aqui para produzir conteúdo para a galera compartilhar. É óbvio que vocês têm que ter conteúdo autoral, mas se vocês puderem produzir conteúdo, tipo, sei lá, fazer votação, estou dando uma dica, tá? Fazer votação de look através de reaction, fazer esse tipo de coisa pode ser uma boa para vocês criarem engajamento. E aquilo que eu falei, uma publicação vai levar a outra publicação a aparecer no feed do usuário. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber... Cadê? Onde você está? Tô aqui. Ai, desculpa. Eu queria saber uma coisa em relação a uma página inicial. Como que a gente vai conseguir produzir um conteúdo que atinja o público desejado? Porque no início é difícil a gente conseguir logo de cara todos os usuários que a gente pretende atingir. Então, como que nós poderíamos fazer isso? Ótima pergunta. Eu sempre falo que você tem que contar para as pessoas onde você está. Você criar uma página do Facebook, você só é mais um, né? Mas você já tem uma base de clientes. Mesmo que você seja um negócio online que está nascendo no online. Os teus botões sociais estão bem posicionados no seu site? Os teus materiais gráficos, eles têm a informação de que você está presente nas plataformas que você está? Você chamou a tua mãe para curtir a página? Porque é assim que a gente faz. Toda vez que eu crio uma página nova, eu chamo a minha mãe. Ela curte todas, queridinha. Mas, assim, eu fui num restaurante em São Paulo, no América. Um dia, eu tinha ido dar uma palestra. E, quando veio o vinho e veio uma bolacha para pôr embaixo do vinho, era um like. Então, assim, com uma comunicação simples, offline, ele estava me contando que ele tinha uma página no Facebook. Quando eu crio uma página, que eu estou começando agora, o que eu tenho que fazer é contar para a minha base de clientes que eu estou no Facebook. Seja em qualquer canal onde eu vá falar com o meu público. Então, é no teu cartão de visita, é no flyer, é no outdoor, é na propaganda da TV, é onde você for falar, é no teu site. Deixe bem posicionado em quais plataformas você está e faça o call to action para eles te seguirem dentro de plataforma social. É assim que você conquista a base. Tá? É você contar para as pessoas onde você está. E não tem vergonha de convidar, não. Convida mesmo. Tá? Te respondi ou não? Mas aí você vai ter um trabalho de SEO e tal. Você vai ter um plano de comunicação para você ter essa divulgação dessa empresa. Dentro do teu site, dentro da tua loja, você vai ter que ter uma boa identificação de botão social. Então, você vai ter que ter uma via de mão dupla. Você quer que as pessoas acessem o teu site através do Facebook? Você vai ter que também fazer as pessoas acessarem o Facebook através da tua página, entendeu? Do teu site. Você sempre tem que deixar bem identificado. Tá? Tentar entrar em grupos, às vezes, que têm o mesmo interesse também é legal. Entrar assim, sem ser chato, tá? Tipo, galera, e ver se você pode fazer isso, chamando as pessoas, contando da tua ideia. Isso é bacana também. Você consegue criar uma base. Não tanto, mas consegue. Aqui. Eu queria perguntar uma coisa que, na verdade, você não comentou na palestra, mas é que eu tenho muita dúvida, na verdade. Com relação a blogs, por exemplo, é muito comum a gente escutar que o Pinterest é uma plataforma que leva muitas pessoas a conhecer o blog, muitos leitores. Você acha que realmente faz a diferença estar sempre atualizando o Pinterest? Para quem tem blog, no caso. Blog do quê? Blog de moda. Acho que faz sentido você estar dentro do Pinterest, mas atualizar ele tanto assim, daí depende do tipo de conteúdo que você produz, né? Você produz conteúdo, você atualiza teu conteúdo, tipo, você tem tanto conteúdo para atualizar assim? Porque o Pinterest, por ele ser um painel, ele não te traz tanta necessidade de atualização assim, sabe? Ele tem uma conversão
relevante? Tem. Dependendo do segmento, ele tem. Pra você ter uma ideia, o BuzzFeed teve uma época que 10% do tráfego dele vinha de Pinterest. BuzzFeed Mundo. Tá? Mas você tem que testar. Porque pode ser que, no teu caso, o teu público não está no Pinterest. Você pode estar falando com as pessoas lá, mas elas não estão no Pinterest. O teu público seja um público de Instagram. Entendeu? Então, tem que analisar, teste durante um tempo, se você vai conseguir converter isso para dentro do teu blog ou não. Se faz sentido para você. Testa produzir mais, testa produzir menos. Analisa se isso teve resultado para você. Dentro do teu Google Analytics, você usa Analytics? Você consegue ver da onde está vindo o teu tráfego. Daí você consegue ver se aumentou ou diminuiu através do Pinterest. Nossa, com medo de cair. Então, você consegue ver. Tá? Você consegue ver, dentro do teu Analytics, você consegue ver da onde está vindo as fontes. E daí você consegue ver lá em social, sabe? Você consegue ver quais são os canais sociais que estão te trazendo a audiência. E daí você consegue saber se o Pinterest está te ajudando ou não. Aí você testando a estratégia de produzir mais ou menos, você vai saber se isso é relevante para você. Se o teu objetivo for trazer audiência. Se for só estar no Pinterest, então ok, você vai estar no Pinterest. Obrigada. Imagina. Ela está levantando a mão faz tempo. Tá. Também é. Tentando administrar a fila. Já levo lá. Oi, sou eu. Então, a minha pergunta, na verdade, eu trabalho com mídias sociais. E a minha pergunta é do primeiro case que você fez a publicação do conteúdo editorial e depois do vídeo. Então, assim, em quanto tempo foi feita essas duas publicações? Quando que você publicou o editorial e depois de quanto tempo que foi publicado o vídeo? Acredito que uma semana. Não precisa mais do que isso. Eu posso publicar eles no mesmo dia. Gente, vocês têm que pensar que hoje o Facebook... tem muita gente que fala, estou com medo de o usuário achar que eu estou publicando muito. O algoritmo não vai deixar isso acontecer. Porque tem tanta coisa rolando na newsfeed que o Facebook jamais vai mostrar muito do teu. Ele vai mostrar muito da tia que está postando foto do gatinho. Agora, muito da tua página, ele nunca vai mostrar. Então, assim, não tenha medo de... Você pode postar hoje um conteúdo editorial e amanhã um conteúdo em vídeo. Se você vê alguém reclamando, fala, porra, mas eu vi isso... Isso nunca aconteceu comigo, tá? De alguém me falar, eu vi isso em editorial ontem. Ninguém me falou nunca. E a gente posta vídeo todos os dias. Então, não... Você está me perguntando quanto tempo eu deveria esperar? A frequência, se você publicou o mesmo conteúdo, em quanto tempo, né? Daí vai ser do teu planejamento de publicação mesmo. Não se apegue de... eu tenho que esperar 10 dias. Vai sentindo a tua base. Se alguém reclamar, o que eu acho muito difícil, porque são conteúdos diferentes, daí você... A outra pergunta é com aquele vídeo do Humanas Exatas. Inclusive, a gente já usou ele compartilhado. Então, se você vai usar ele daqui a um tempo, você faz uma republicação, no caso, um post novo, ou você só pega aquele post e compartilha na tua própria existe, quando você entra no teu Facebook para você analisar os vídeos, sabe nas ferramentas de publicação? Quando você abre para você ver a performance, ele tem ali criar uma nova publicação. Então, você consegue fazer teste onde você cria uma nova publicação com o mesmo conteúdo. Entendeu? Ele não é um compartilhamento. Porque você já viu isso? Em ferramentas de publicação, quando você vai na parte de vídeos, você vai abrir o vídeo, ele vai te mostrar ali todo o resultado dele e tal. Aí ele vai ter uma opção embaixo que vai criar uma nova publicação. Então, você cria uma nova publicação com o mesmo número de views, só que você vai conseguir analisar, por exemplo, um horário diferente, um dia da semana diferente e tal, mas ele vai subir com a mesma quantidade de views e o teu vídeo vai criando relevância, porque ele vai ter muitos views. Então, essa é uma opção. Ou você pode compartilhar, o que eu não acho uma boa, que é você compartilhar dentro do teu próprio feed, tipo, eu compartilhei eu mesma. Eu não gosto muito disso. Ou você pode subir ele de novo. Você pede uma análise, exato. Esse criar uma nova publicação foi uma coisa que o Facebook criou no ano passado e é uma boa opção. Que daí você consegue analisar, eu postei na segunda-feira, meio-dia, performou assim. Eu postei 40 dias depois, numa quinta-feira, 8 horas da noite, performou assado. Então, o consumo ele foi diferente, entendeu? Você consegue criar uma nova publicação, dá uma olhada nisso que você consegue... E ele aparece como se fosse um novo vídeo. Geralmente, ele performa um pouquinho pior, mas...
talvez é por conta do consumo das pessoas já terem visto. Mas ele é melhor do que você compartilhar o mesmo. Aqui. Oi. Já que a proposta é você conseguir angariar visitantes e o orgânico sem utilizar o do patrocinado para social media, eu queria saber o que você acha sobre hashtags, que não foi comentado nesse quesito. Então, no Facebook eles tentaram, mas não foi ainda muito bem, né? A busca do Facebook ela ainda é meio burra, agora que deu uma melhorada. A gente usa hashtag só com o nome dos veículos, porque quando você usa a hashtag com o nome da tua marca ou com o nome dos veículos no feed, ele aparece para a pessoa, Tecmundo fez 21 publicações, entendeu? Então, ele aparece uma publicação e daí eu ver mais para ver mais publicações. Para mim, foi a única coisa que eu achei de vantagem de usar hashtag. Então, eu uso só a minha hashtag ou de alguma marca que seja muito conhecida, algum assunto que esteja muito quente. Encher de hashtag, igual a gente faz no Instagram, que também não é legal, não é uma boa. Tá? Instagram também tem que ter um limite do número de hashtags que você vai subir. Não pode subir tanta hashtag porque fica over e você vai conseguir um monte de indiano e não vai conseguir resultado de verdade. Oi, boa noite. Eu sou a Andressa. Tudo bem? Totalmente analfabeta também no assunto. Estou me enveredando para fazer sozinha. Sou psicóloga, coach, consultora. E fiquei pensando como produzir esses conteúdos sem precisar pagar a TAI ou a INZN para fazer isso em casa. Né? Que aí você foi falando de vídeo quadrado, e aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso? Né? Então, como produzir o conteúdo? É claro que eu tenho opções de produzir conteúdo audiovisual. Eu não produzo conteúdo, não, tá? Graças a Deus eu saí do operacional, agora só falo para fazer. Então, assim, quem não tem capacidade de produzir conteúdo, se apropria do conteúdo da rede por enquanto. E tenta criar conteúdos que são mais simplesinhos, assim. Você não consegue fazer um vídeo assim, um vídeo de animação, tenta criar um vídeo até no Movie Maker, assim. Tem várias ferramentas que são super legais, encontra vários tutoriais legais. Tem uma outra ferramenta que me falaram essa semana. Me manda uma mensagem no Facebook que eu te falo uma ferramenta que me falaram essa semana que diz que é super legal e você consegue subir até partes de vídeos da internet. Me manda uma mensagem falando assim, Tayara, você ficou de me passar uma ferramenta que eu vou conseguir fazer vídeo sozinho. Beleza, obrigada. Que tem várias ferramentas que vão te ajudar a você a produzir conteúdo, colocar lettering, recortar vídeos de YouTube, fazer vídeo só com imagem, gerar GIF. Então, você consegue produzir sozinha com o que a internet te proporciona de ensinamento. Assim, fique tranquilo, não precisa me contratar, não, que eu não faço essas coisas. Meu nome é Gimona e eu trabalho com mídias sociais. E eu queria saber agora, desde que o Facebook colocou para você deixar preferência do que você quer ver, se isso tem já um impacto ou se você prevê algum impacto para as marcas. Para a gente deixar a preferência no nosso feed? Isso, aham. Impacto nenhum. Nenhum, porque... Nenhum. É mais para perfil pessoal mesmo. Mais para você tentar organizar teu próprio feed. Eu mesma tento colocar os das nossas redes como preferência para eu ver primeiro. E ele não me mostra, então, tipo... Funciona. É burro. A minha resposta é burro. Beleza. Gente, quem tirar a foto do livro, que eu vi ele tirando foto do livro ali, eu aproveito para fazer propaganda, que eu tô com o microfone. Põe hashtag social media já, me marca lá, Tayara Simões no Instagram, tá? Para eu ver, né? Para ficar orgulhosinha, né, do livro. A gente escreve livro, né, sozinho, essas coisas. Aqui. Você. Eu também estou nova, né, começando nessa área do Facebook. Eu sou cerimonialista, a minha página, né, eu já vou fazer propaganda, é Com Capricho Eventos. Então, assim, você falou de produzir, postar todos os dias. Eu não faço evento todos os dias, obviamente. E eu gostaria que, quando as pessoas acessassem a minha página no Face, vissem os meus eventos. Tem alguma orientação, alguma dica que você acha que eu posso usar, por exemplo, de colocar dicas para noivas, dicas para debutantes? Isso chamaria atenção e a pessoa conseguiria visualizar eventos que eu fiz, ganhando segurança? Sim, quando você não faz evento todo dia, mas quando você tira uma foto só? Eu tiro várias. Então, você tem
Várias. Então, e aí, se eu colocar... estava testando isso. Às vezes eu fazia um álbum e colocava lá todas as fotos. Você está queimando teu conteúdo, né? Entendi. Você pode colocar por exemplo, uma dica de arranjo, uma dica de mesa. E eu posso colocar... uma dica... assim, compartilhar, ou seria mais indicado eu ir fazendo, digamos, o meu texto, procurando assim mobilizar a pessoa para que ela me busque, sabe? Legal você ter conteúdo autoral, aquilo que eu falei, mas também é legal você pegar algumas listas de fora que você usa para inspirar você mesma, tipo, então você consome conteúdo para você fazer as suas produções. Compartilha isso com a tua rede também. Porque eles vão ver que você está estudando para você poder produzir conteúdo e você vai inspirar eles. O teu segmento, ele é muito inspiracional, assim. Você deve ter, não sei se você tem presença no Instagram, mas o Instagram é uma boa rede para você. Então, você trazer conteúdo onde as pessoas vão ficar apaixonadas e vão se sentir românticas, vão querer casar, né? Tipo, casar. Tá bom. Se precisar. Né? Você consegue produzir conteúdo e não faz álbum, não. Se você consegue contar uma história de cada foto, conta uma história de cada foto que você vai ter conteúdo todo dia. Olá, boa noite. Meu nome é Raíssa. A minha dúvida é, quando você faz uma página, você consegue selecionar seu público favorito ali, né? E a gente está com um cliente agora que é atacadista e está tendo muita dificuldade porque a gente está atingindo o público final e não o nosso público potencial, que seriam, no caso, lojistas. Eu consigo filtrar mais isso? Porque eu utilizei o método lá de interesses, o conteúdo eu foco bastante, que é só por atacado, mas, mesmo assim, o que vem procurando o serviço dele através das redes sociais é o público final. Como eu conseguiria reverter varejo, isso? Né? Você está falando isso para quando você faz impulsionamento, quando você faz mídia, ou só na página? Ou na criação da página, que você colocou os interesses? Isso, tanto na criação da página e no conteúdo da página. Porque acontece de você criar uma página e de você acabar atingindo outro público. Fazer o quê? Às vezes você quer atingir um público A, B, é um exemplo, tá? E você acaba atingindo C e D. Eu já tive um caso de um site de feminino, que era o site Toda Ela, que aconteceu isso. O que você tem que tentar fazer é você reanalisar a tua comunicação, fazer um novo planejamento de comunicação e produzir conteúdo que seja interessante para os atacadistas. Porque você está produzindo conteúdo que não é interessante para eles, que é interessante para outros. Ou eles podem estar lá, eles podem simplesmente não estar interagindo. Não é ruim para você ter interação de um outro público, contanto que você também tenha do seu público, só que eles podem estar um pouquinho mais quietos. Tá? E aproveitando, então, vou fazer uma outra pergunta. Até que ponto você acha válido, dentro da rede social, o termo falem bem ou falem mal, mas falem de mim? Assim, porque atualmente a gente teve uma outra situação em que a gente investiu, mas até acho que foi a primeira vez que a gente pagou muito barato no impulsionamento, mas teve um feedback muito negativo, que era as pessoas, virou meio que uma chacota, assim. E aí o cliente, enfim, ele usou esse termo, não, por mim tudo bem, falem mal, falem bem, mas falem de mim, assim. Eu não gosto. Eu acho que tudo que quando você trabalha com comunicação, tudo tem um risco, né? Quando você está disposto a se comunicar com as pessoas, você está disposto a assumir um risco. Eu não curto isso de fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Sempre tem que ter aquela pessoa do vai dar merda, sabe? Essa pessoa, meu contato é uma pessoa do vai dar merda. Não, é a minha postura. Eu não curto, não acho legal. A gente tem vários cases, né, de tipo, eu vou fazer uma campanha super bosta para todo mundo falar e depois eu falar que eu fiz um viral. Tipo, todo mundo falou mal, mas fez um viral bosta. A gente teve caso aqui em Curitiba, inclusive, que foi super, né, polêmico. Não concordo. Você queria saber a minha opinião? Eu não acho legal. Eu acho que você tem que produzir conteúdo de qualidade, sempre tentando despertar o melhor das pessoas. Você vai despertar uma emoção das pessoas, essa emoção vai fazer ela pensar, sei lá, em entes queridos, em alguma coisa que não seja tão boa, mas você está despertando uma emoção, você não está despertando raiva, né? Tipo, é uma emoção boa. Então, sempre tem que tentar trazer um sentimento bom para as pessoas, não um sentimento ruim. Boa noite. Meu nome é Jéssica. Diante do que foi falado aqui hoje,
Eu queria saber de você, assim, eu trabalho no ramo da moda, né? E eu queria saber de você, assim, se as redes sociais têm mais, como que posso dizer, tem mais público do que se eu tivesse, digamos, um blog e desse blog eu linkasse o link nas redes sociais, sabe? Fazer aquele link entre blog e rede social. Ou, digamos assim, se eu publicasse diretamente na rede social, eu não teria um público maior do que ter algo separado? Depende do tipo de conteúdo que você está publicando. Conteúdos editoriais geralmente não vão muito bem. Textão geralmente não performa muito bem dentro do Facebook. Existe a opção do Notes, que é você publicar notas no Facebook. Não performa muito bem também. É um formato que o Facebook não dá muita importância. Eu acredito, o que você pode fazer é implementar o Instant Article no teu blog, que isso é liberado agora, que é uma opção de editorial onde ele espelha teu conteúdo do teu site no Facebook, e daí o usuário que está... Você sabe do Instant Article? Dá uma pesquisada. O Instant Article é quando ele abre 10 vezes mais rápido. Então, em 2 segundos, o usuário vai abrir teu blog para ele ler. Então, você melhora a experiência do usuário no consumo do conteúdo editorial. Tá? O Instant Article ele serve para isso. Eu acho que ainda não vale a pena a gente produzir conteúdo direto lá. Se você vai fazer... Depende. Se vai fazer um conteúdo, uma foto, é só uma foto e um comentário, aí ok. Mas, assim, é um conteúdo mais denso, onde você quer passar uma informação, ainda não. Não produz conteúdo lá, não, porque o Facebook não dá tanta importância para isso. Tá certo, obrigada. Oi? Oi. Então, eu queria te fazer uma pergunta sobre assim. Imagine hipoteticamente que você tem 2 páginas, certo? As 2 são da mesma companhia, da mesma empresa que seja, mas elas atendem públicos diferentes. Você acha interessante eu juntar os conteúdos de vez em quando de uma página e da outra, sendo que elas são da mesma empresa? Sim. Mas você informa daí, se são públicos diferentes, você conta, a gente está compartilhando desta página, que é do mesmo grupo, só que é diferente, entendeu? Conta para as pessoas, simplesmente compartilhar, não. Por exemplo, no Tecmundo eu compartilho coisa do Mega Curioso, mas eu digo que eu estou falando do Mega Curioso, que ele faz parte da mesma rede que a minha, entendeu? Eu não estou simplesmente colocando conteúdo nada a ver ali dentro. Ainda mais que são conteúdos iguais, né? São conteúdos muito parecidos. Sim, eu não vejo problema nenhum. Você está aproveitando o teu próprio conteúdo. Se ele tem feat os dois, o assunto é o mesmo, você pode falar. Só o público que muda? Público ou até o segmento. Mas o importante é que a empresa em si, ela é o foco do público, entende? Mas faz sentido você falar de um assunto dentro de outro? Sim. Então, ok. Vamos dividir salão de beleza feminino e salão masculino, por exemplo. Ok, pode, porque um link entre os dois. A mulher ela vai contar para o marido dela que ela viu uma propaganda de um salão masculino. Pensa assim, que você pode impactar uma pessoa que vai contar para outra que não é exatamente aquela que você queria atingir, né? Que as mulheres mandam nos caras, né? Isso é isso que acontece. Tá bom, obrigado. Eu tenho um site, criei o conteúdo nesse site. É válido eu fazer a replicação ou compartilhamento ele em todas as redes sociais, como forma de link compartilhado? Ou é necessário, ou sua opinião, você acha melhor que eu personalize esse conteúdo para cada rede social? Sim, sem dúvida. Cada rede social tem uma linguagem, você vai abordar as pessoas do jeito específico dentro de cada plataforma. No Instagram, você não vai falar do mesmo jeito que você vai falar no Facebook, você não vai falar do mesmo jeito que você vai falar no LinkedIn, né? Então, tem que adequar a tua linguagem, a chamada, ela tem que ser adequada. É isso que o social faz. Ele transforma o conteúdo para que ele seja bem aceito dentro de plataforma social. Obrigado. Nada. Não tenho nenhuma pergunta para fazer. Tá, e muito obrigado pela tua presença. Foi extremamente divertido ficar na outra posição, já que você foi minha aluna aí, acho que em 2 módulos. E a casa continua sendo tua. Todas as vezes que quiser voltar, quiser fazer um stand do seu livro, se quiser nos visitar na graduação também, fique à vontade. Muito obrigado. Obrigada, gente. Foi muito bom voltar.